Muito bom dia, aproveitando esse clima mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre o controle da raiva, o controle da ira e como nós podemos nos controlar de uma maneira eficaz e que possa nos ajudar aí no nosso dia a dia, porque o que eu vejo é um excesso de estresse, um excesso de pessoas que simplesmente não controlam aquilo que elas sentem, que brigam por qualquer motivo, que simplesmente estão no trânsito e por qualquer motivo elas estão estressadas, brigando com o vizinho, com o amigo, com o cachorro, com todo mundo. E nesse vídeo eu quero trocar ideia com vocês a respeito disso e mostrar aí como que eu fiz para estar controlando as minhas emoções, porque eu também fui uma pessoa assim, que era um pouco explosiva, beleza? Esse vídeo veio com a ideia de um acontecido ontem no trânsito aqui, onde eu estava dirigindo e simplesmente por tocar a buzina, eu vi dois taxistas saindo na porrada aqui, literalmente saindo na mão, por simplesmente um tocar a buzina para o outro. E isso me fez lembrar que eu era exatamente assim. O simples fato de alguém me tocar a buzina, eu simplesmente me estressava, queria brigar, queria sair do carro. E por muito tempo eu fui assim. E não conseguia entender o porquê que eu me estressava tanto por uma simples buzina. E aproveitei esse clima frio justamente para falar sobre o tema. Porque nesse tipo de situação a melhor coisa que a gente pode fazer em relação a uma briga de trânsito ou alguma provocação é ser frio, assim como esse clima. E o que acontecia comigo? Quando alguém me tocava a buzina, eu queria brigar, eu xingava, eu punha o dedo para fora. Eu era esse cara FDP, como se diz, no trânsito. E depois que eu comecei esse meu processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de saber quem eu realmente era, e comecei a questionar o porquê eu fazia determinadas coisas, ou porquê desses comportamentos, através da constelação sistêmica, eu fiz um mergulho no meu passado, no meu eu interior, e simplesmente entendi qual que era o motivo de eu ser tão estressado assim. E o motivo era lealdade sistêmica. Ah, Rodrigo, o que é lealdade sistêmica? Nós, como seres humanos, repetimos comportamentos. Nós temos comportamentos negativos repetitivos, herdados da nossa família. Se você tem uma família estruturada, um pai legal, uma mãe legal, provavelmente você não vai ter esse tipo de problemas, assim como eu tive. O meu pai foi um policial estressado ao extremo. E meu pai brigava por qualquer coisa, talvez por ele se sentir talvez superior aí, pelas coisas que ele fazia. Então, eu desde pequeno, eu cresci vendo meu pai brigando. Eu cresci vendo meu pai simplesmente aí brigando com as pessoas por qualquer coisa, por qualquer motivo. E inconscientemente, eu terminei guardando isso para mim. Porque essas informações, elas são guardadas no nosso inconsciente. O Carl Jung, que foi esse maravilhoso filósofo, escritor, psiquiatra, tudo. O Carl Jung, ele explica. Ele fala sobre a sombra. Então, toda vez que eu era colocado em uma situação de confronto, essa sombra, ela saía de dentro de mim e vinha aquela voz na minha cabeça. Ô louco, você vai deixar que uma pessoa assim fale com você e tal. E o porquê? Porque inconscientemente eu aprendi que todas as vezes que alguém tocava uma buzina para mim, isso era uma confrontação. Tava me diminuindo como homem, tava ferindo o meu ego. E olha que tremenda idiotez, mas mais que essa é difícil. Que uma simples buzina
possa simplesmente terminar com o dia de uma pessoa, assim como terminava com o meu. Porque eu me colocava numa situação tão estressada, que eu tinha que ir para casa às vezes porque eu não aguentava. Chegava a me dar dor de cabeça, de estresse por esse pequeno percalço que eu tinha durante o dia. E através... Desculpa, aqui tá um frio, tá congelando a mão. Agora aqui deve estar, acho que menos 12, menos 15. E eu tô sem nenhuma luva para poder gravar aqui para vocês. Olha só o que a gente não faz para poder estar ajudando vocês aí, hein? Deixa o like, se inscreve no canal, você que não é inscrito. Essa é a maneira gratuita e mais fácil de você estar ajudando o nosso canal a crescer, para que eu possa ajudar o maior número de pessoas possíveis a desbloquear a mente, a simplesmente entender o motivo dos seus comportamentos negativos, beleza? Se inscreve no canal, deixa um joinha aí e vamos voltar pro vídeo. Então, eu aprendi isso inconscientemente do meu pai. Então eu trouxe isso por toda a minha vida. Cada vez que eu tinha um percalço, cada vez que alguém me falava um tom um pouco mais alto, vinha aquela voz inconsciente na minha cabeça. E aquela voz, aquela sombra, nada mais era que o meu pai. Era meu pai falando comigo: vai lá, toma uma atitude, muda, briga. E eu não sou assim, eu sou uma pessoa de paz, eu sou uma pessoa tranquila. Eu sou jogador de damas, de xadrez. Eu gosto disso, de estar tranquilo, ler um bom livro, tomar um bom café. E eu não entendia, até que o autoconhecimento ele me salvou de tudo isso. Porque eu aprendi como controlar as minhas emoções. Aprendi que muitas coisas que a gente faz, muitos comportamentos que a gente tem são herdados dos nossos pais, herdados dos ambientes em que a gente vive. E uma das melhores coisas que eu fiz na vida foi estar em esse lugar. Porque simplesmente aqui eu estou longe de tudo e de todos, de toda a cultura, de todo o meu processo de crescimento como ser humano, de tudo aquilo que eu aprendi. Aqui eu aprendi a aprender outra vez. Porque esse processo de você aprender, ele é muito necessário. Ele é extremamente necessário. Você aprender a aprender de novo. Porque existem muitas coisas, muitas crenças limitantes, existem muitas coisas que nós fazemos na nossa vida que não fazem sentido nenhum. E uma delas é você repetir o padrão dos seus pais. É legal você ter um norte aí pelo seu pai até uma determinada idade, até você chegar a uma idade que você é consciente o suficiente para tomar as suas decisões sozinho. E só que não, muita gente não tem a expertise, não tem o conhecimento, talvez não tenha as ferramentas para entender isso. E por isso que eu criei o canal, por isso que eu estou aqui passando esse frio para estar passando informações para vocês. Entendeu? Então é muito importante você fazer essa autoanálise de você mesmo. Começa dessa maneira. Cada comportamento ruim que você tem, olha para trás na sua linha do tempo e veja da onde que você adquiriu esse comportamento. Da onde que ele veio? Você realmente pensa assim? Você realmente fala assim? Você realmente tem essa, não sei, talvez essa religião que você tenha, esse pensamento que você tem, ele realmente é seu? Ou você herdou de alguém? Então muitas coisas que a gente carrega com a gente na nossa vida não são beneficiosas para nós, porque nós simplesmente herdamos isso de alguém, e nem sempre isso é bom para as nossas vidas. Muitas vezes nós estamos carregados de informações, muitas vezes nós estamos carregados de crenças e de problemas familiares, problemas emocionais, problemas da cultura, do ambiente, do país em que a gente vive. E a gente vive no piloto automático
E muita gente, isso que é de partir o coração, porque muita gente vai embora desse mundo sem deixar nada e simplesmente sem nem saber, sem nem entender que ela poderia ter sido melhor e que ela poderia ter deixado alguma coisa a mais na vida para estar ajudando outras pessoas. Então o conselho que eu te dou no vídeo de hoje, toma como um conselho, toma como um amigo, como um irmão, como uma pessoa que realmente quer o seu bem e se preocupa com você. Cada comportamento ruim, cada comportamento negativo que você tenha, aprenda a ressignificar esse comportamento. Olha para ele de uma maneira diferente. Não olha simplesmente como um comportamento negativo. Olha a origem. Quando foi a primeira vez? Com quem você aprendeu a ter esse comportamento? E a partir daí, começa a ressignificar esse comportamento. Começa a tirar ele pouco a pouco da sua vida. Começa a tentar, não, que eu sempre falo que tentar é uma palavra muito ruim. Comece a ver esse comportamento de maneira diferente. Comece a ver esse tipo de pensamento ruim que você tem de maneira diferente. Eu gosto de usar muito esse exemplo quando eu estou ansioso ou alguma coisa assim. Eu não falo que eu sou uma pessoa ansiosa. Eu falo que eu estou tendo um pensamento de ansiedade. E por trás desse pensamento de ansiedade, provavelmente existe algum medo dentro de mim que não foi resolvido e por isso eu estou ansioso. Então o que eu faço? Eu olho para mim mesmo e tento entender o porquê eu estou tendo esse pensamento de ansiedade. E é a coisa mais simples do mundo. Você vai identificar qual é a dor que tem por trás desse pensamento e vai mudar ela. Existem técnicas, existem maneiras aí de você estar mudando isso com terapia, com programação neurolinguística. Esse vídeo não é para isso hoje. Se você quiser aprender, se inscreva aqui no canal, ajude, apoie, deixe seu comentário, que você vai estar ajudando no crescimento do canal. Então é isso, esse vídeo eu quero mostrar para você que é possível você controlar, desde que você entenda da onde veio. O porquê essa raiva que você sente nada mais é que um sintoma de algo que você tem dentro de você e que você ainda não sabe o motivo. Você explode, você tem esse surto de raiva por alguma dor, por algum trauma ou por alguma situação que você não resolveu dentro de você. E quando você resolver essa situação dentro de você, você vai conseguir se controlar mais e vai conseguir colocar um limite em tudo aquilo que você faz. E como eu sempre digo, a minha frase que eu mais gosto e espero que fique como um chiclete aí na vida de vocês, que é: domine a sua mente e você dominará a sua vida. Beleza? Tá chegando gente aí atrás, ó. As crianças, tudo vindo esquiar. E é isso aí, galera. Vamos mudar a mentalidade, vamos simplesmente melhorar nossa vida aí. Vamos ser pessoas melhores, para que a gente possa viver uma vida plena, uma vida maravilhosa, uma vida serena de verdade, uma vida em que você possa simplesmente desfrutar e ser realmente quem você é, sem nenhuma máscara, sem ser uma cópia barata de ninguém, sem você ser uma versão barata dos seus pais ou dos seus amigos ou do ambiente em que você vive. Beleza? O que eu quero que vocês fiquem aí de exemplo desse vídeo é isso: o autoconhecimento, que vocês simplesmente se observem, simplesmente comecem a observar o porquê que vocês têm determinados comportamentos e olhem para vocês de dentro para fora, porque é a única maneira de você ser livre de verdade, é conhecendo, é sabendo quem você é, tendo suas metas, seus planos, seus valores, seu propósito muito bem definido, porque isso vai fazer com que você caminhe na vida de uma maneira mais leve, vai facilitar para você falar não, para você não entrar em situações onde que você simplesmente não quer. E que você controle as suas emoções, porque o mundo, como anda hoje, está muito difícil. E é isso.
Vamos nos conhecer, vamos olhar para dentro de nós mesmos. E eu vou embora porque, ó, minha mão tá congeladíssima já. E esse é o vídeo de hoje e a gente se vê amanhã. Valeu!